E aí, aqui é o Node, imagine só. Nos arredores da cidade de Kettle Springs, em 1991, no Missouri, um grande grupo de universitários realiza uma festa em meia floresta. E durante a diversão, Jessica brinca com uma caixa de brinquedo que encontrou pelo local. Assim que percebe que Tyler, um dos seus amigos, está observando de longe, a jovem acena para ele e parte em direção ao milharal, sendo acompanhada pelo rapaz. Entretanto, graças à dificuldade para enxergar ao redor, o universitário acaba se perdendo e começa a gritar tentando chamar por Jessica. Durante sua busca, Tyler enxerga algumas pegadas grandes no chão, fazendo com que ele fique ainda mais confuso. Porém, apesar disso, ele segue pela plantação à procura da jovem. Repentinamente, o rapaz é surpreendido por Jessica, que surge extremamente ferida e em seus últimos segundos de vida, ela ordena que seu amigo fuja o mais rápido possível. Desesperado com o que acabou de presenciar, Tyler começa a olhar ao redor, e ao notar que alguém parece estar se aproximando pelo milharal, o jovem foge rapidamente. Logo depois, ele acaba colidindo contra um dos espantalhos da plantação, fazendo com que ele caia no chão. Antes que pudesse se levantar para fugir dali, Tyler é surpreendido por um palhaço demoníaco, que utiliza um grande tridente para atacá-lo, atravessando seu corpo e eliminando sua vítima. De volta aos dias atuais, o Dr. Glenn e sua filha Quinn chegam até a cidade de Kettle Springs, pois estão se mudando da sua antiga residência. Após cruzarem a região urbana, a dupla segue caminho pelas estradas rurais, e alguns minutos depois eles chegam até a sua nova casa. Do lado de dentro, eles também descobrem que o local não possui nenhum sinal de celular, e durante a conversa, Quinn nota que um grande enxame de moscas parece estar rodeando a lareira. Curiosa, a garota se aproxima e, utilizando uma das estacas de ferro, ela pressiona uma das extremidades da lareira, fazendo com que a carcaça de um animal caia da chaminé, deixando a dupla assustada. Depois de tirar o corpo do animal, Quinn consegue se sentir mais calma, e enquanto observa a janela pelo segundo andar, ela se depara com uma fábrica abandonada no horizonte, com uma estrutura muito estranha. Na manhã seguinte, a garota se prepara para o seu primeiro dia de aula, e antes de sair de casa, ela recebe a visita do seu vizinho Rusty. O jovem explica que notou a chegada da família no dia anterior, e para que sua nova vizinha não tenha que andar por aí sozinha, ele se oferece para acompanhá-la em seu primeiro dia. Apesar de relutante, Quinn concorda com a ideia, e juntos os estudantes caminham em direção à escola. Ao chegar no local, Rust alerta para que a garota tome cuidado sobre quem irá confiar enquanto estiver naquele lugar, e a jovem responde que fará o possível para se manter segura. Na sala de aula, Quinn acaba chegando atrasada e é repreendida pelo professor, que ordena que ela se sente imediatamente. Antes que pudesse começar a sua aula, o homem percebe que um dos seus alunos fez uma brincadeira com ele e diz para que o responsável por aquele insulto fale imediatamente. Percebendo que nenhum dos jovens irá revelar o verdadeiro culpado, o professor decide puni-los e começa a distribuir suas atividades avaliativas surpresa. Tentando acalmar a situação, Janet conta que isso não seria justo com a aluna novata, porém o homem afirma que não se importa com isso, já que a jovem se atrasou para entrar na sua aula. Ao ouvir isso, Quinn explica que havia recebido a localização de sala de aula errada e por isso acabou se atrasando por alguns minutos. Entretanto, isso só irrita ainda mais o professor, que diz que sua aluna está de detenção no fim do dia, e a punição deixa Cole indignado, fazendo com que ele tente defender a sua colega. Apesar disso, o estudante acaba recebendo detenção juntamente de Quinn. Nesse momento, os alunos percebem que as provas não passam de mais uma brincadeira, que mostram imagens do perfil do professor em aplicativos de relacionamento. Desesperado, o homem corre para retirar todos os papéis das mãos dos jovens, porém nada disso adianta, já que vários deles conseguiram gravar toda a situação em seus celulares. Mais tarde, Quinn se reúne com alguns dos alunos de sua sala, e Janet explica que aquele professor parece sempre ter odiado a turma. Sendo assim, tudo que eles decidiram fazer foi reagir. Durante a conversa, a garota pergunta sobre a data comemorativa que a cidade possui, que foi denominada como Dia do Fundador, e Cole revela que o feriado não passa de uma tradição inventada por sua família. O jovem conta que seu bisavô foi o responsável pela criação do xarope de milho da região há centenas de anos atrás, já que era proprietária das empresas Bay Pen, e graças a isso a cidade decidiu criar uma data em homenagem à sua grandiosa plantação de milho. Logo depois, Tucker explica que durante a comemoração é realizada uma grande festa, onde todos se reúnem em torno de um carro alegórico que possui uma temática do palhaço Frendo, o mascote da empresa Bay Pen. Animada, Ronnie revela que possui um perfil temático do palhaço em suas redes sociais, onde realizam encenações cinematográficas para transformar a figura em um grande personagem de terror.
Para que sua colega possa ter uma ideia de como costumam fazer essas gravações, Tucker mostra um dos vídeos postados para Quinn, onde o jovem realizou uma encenação de perseguição juntamente do personagem assustador. Horas depois, a garota se reúne com seu pai em uma das lanchonetes e fica animada ao descobrir que o homem conseguiu colocar um aparelho de Wi-Fi na nova casa. Nesse momento, o Dr. Glenn se depara com a visita do xerife Dunn, que o agradece por ter se juntado aos habitantes da cidade, pois estavam à procura de um bom médico há alguns meses. Durante a conversa, Quinn enxerga os seus novos amigos se aproximando da vitrine da lanchonete, e ao notar os jovens do lado de fora, o oficial começa a encará-los. Rapidamente, o grupo se afasta do estabelecimento, e o xerife explica que recentemente a cidade tem tido diversos problemas com os adolescentes da região, sendo assim devem permanecer longe deles. Logo depois, o Dr. Glenn pede que o oficial se sente para almoçar ao lado deles. Porém, Quinn não gosta nem um pouco dessa ideia e decide ir embora, deixando seu pai para conversar sozinho com o xerife Dunn. Ao sair da lanchonete, a jovem se reúne com o restante dos amigos, que estão discutindo sobre como irão comprar as bebidas da loja sem serem pegos. Confiante, Tucker e Matt afirmam que possuem um grande plano para obter as bebidas, e juntos os adolescentes entram na loja, onde se deparam com Motes, que tem seu programa de comédia interrompido pelos clientes. Percebendo que Quinn não parece ser daquela região, o homem pergunta de onde ela veio. E enquanto conversavam, eles escutam uma discussão acontecendo do outro lado da loja. Para que possa chamar a atenção do lojista, Tucker e Matt encenam uma briga sobre assuntos aleatórios. E aproveitando sua chance, o restante do grupo pega as bebidas da loja e deixa um pagamento no balcão antes de ir embora. Logo em seguida, a dupla foge do local antes que sejam pegos, e ao anoitecer os adolescentes se reúnem para a festa, sem nem mesmo imaginar que estão sendo observados por uma figura misteriosa. Durante a conversa, Matt afirma que irá se afastar um pouco, pois precisa fazer as suas necessidades. Enquanto o jovem caminha para longe da fogueira, Quinn pergunta sobre o que aconteceu na fábrica abandonada que havia encontrado mais cedo. Apesar de relutantes, os adolescentes decidem contar o que sabem sobre o ocorrido e revelam que há algum tempo atrás eles decidiram entrar sorrateiramente no local para que pudessem realizar um dos seus curtas de terror. Entretanto, durante a invasão, um incêndio acabou ocorrendo no local. E por mais que a conclusão feita pelos policiais tenha sido de que houve um curto-circuito na fiação do edifício, os jovens nunca acreditaram nisso. Ao ouvir a história, Quinn fica ainda mais confusa e pergunta se existe a possibilidade de alguém ter armado uma emboscada para culpar o grupo pelo grande incêndio. Nesse momento, Matt acaba sendo surpreendido por uma figura misteriosa que realiza um ataque surpresa, fazendo com que o jovem grite desesperado. Assim que ouvem os berros do seu amigo, os adolescentes ficam assustados e olham na direção do garoto, que surge com o corpo todo destruído. Como não possui forças para continuar, Matt cai no chão já sem vida, e logo em seguida o grupo se depara com um palhaço segurando uma faca. Em pânico, Quinn corre para trás de Cole, porém em poucos segundos os jovens começam a rir e Janet revela que aquilo não passava de uma brincadeira para que pudessem filmar a reação da garota. Ao notar que o palhaço era ninguém menos do que Tucker disfarçado e que os ferimentos de Matt eram falsos, a jovem se sente aliviada. Mais tarde, Cole leva Quinn até sua casa, e antes de sair do veículo, a jovem decide dar um beijo em seu amigo, porém o momento é interrompido por Glenn. Irritado pela demora de sua filha e percebendo que todos beberam, ele ordena que Cole vá embora, dizendo que nunca mais irá permitir que sua filha se aproxime dele. Depois que o rapaz vai embora, Quinn vai para o quarto irritada, onde assiste ao curta de terror que gravou ao lado dos seus novos amigos. Porém, nesse momento, ela percebe que o grupo estava sendo observado por um outro palhaço escondido nos escombros. Rapidamente decide entrar em contato com Tucker e envia uma imagem do que acabou de descobrir. Antes que pudesse responder a sua amiga, o garoto nota que o palhaço está parado em frente à sua campainha. E percebendo que aquilo não parece ser uma brincadeira, ele decide sair com sua arma de brinquedo para que possa confrontar o invasor. Em seu quarto, Tucker se depara com uma caixa de músicas em seu armário, e assim que aciona o objeto, ele leva um susto de um pequeno palhaço que surge de dentro do brinquedo. Aliviado por aquilo ter sido apenas uma brincadeira, o garoto fecha as portas, porém nesse momento ele acaba sendo surpreendido por Frendo, que realiza um ataque em seu pescoço. Graças a isso, o jovem cai no chão e para que possa carregar a sua vítima, o palhaço utiliza um plástico para embalar o corpo de Tucker. Pela manhã, os habitantes dão início ao grande festival do Dia do Fundador, que é gerenciado por Arthur, o pai de Cole. Em meio ao desfile, Quinn se reúne com seus amigos para discutir sobre o paradeiro de Tucker, porém durante a gravação do festival em seu celular, ela enxerga um palhaço
palhaço com poucas vestimentas, que está pilotando um monociclo e realizando malabarismo com bombas falsas. Graças a isso, todos ao redor começam a rir e tentando impedir que o palhaço demente continue com aquela apresentação esquisita, o policial tenta segurá-lo. O problema é que o agarrão faz com que uma das bombas falsas caia em um dos veículos que carregavam o milho, fazendo com que um grande incêndio se inicie. Devido ao fogo, o grande boneco de Frendo acaba sendo derrubado logo em frente a Arthur, que fica furioso para descobrir o responsável por aquele caos. Assustados, Cole e Quinn correm para se encontrar com seus amigos, e antes que pudessem ir embora, eles são encurralados pelo xerife, que decide culpá-los por tudo que acabou de acontecer. Sendo assim, os jovens são levados até a delegacia da cidade, onde são mantidos em uma cela por algumas horas. Após serem liberados, Quinn se reúne com seu pai, que fica decepcionado com as atitudes da filha. Tentando fazer com que o homem entenda o que está acontecendo, a jovem explica sobre o comportamento estranho do xerife, porém Glenn não acredita nas palavras da garota. Em sua casa, Matt tem seu treino de musculação interrompido pela caixa de músicas, que surge ao seu lado repentinamente. Porém, o jovem não dá atenção a isso e arremessa o objeto em sua lixeira. Entretanto, o brinquedo acaba sendo acionado do mesmo jeito e em poucos segundos o garoto é surpreendido pelo palhaço demoníaco, que segura a barra do supino logo acima do seu corpo. Para que possa eliminá-lo rapidamente, Frendo posiciona sua serra no meio da barra e utiliza sua força para descer o objeto na direção de Matt, que tem sua cabeça removida de seu corpo. Em sua casa, Quinn recebe uma mensagem de Cole, que afirma estar esperando por ela do lado de fora, para que possam ir até a sua festa. Percebendo que seu pai está dormindo, a jovem não perde tempo e parte ao lado do seu amigo, que entrega uma caixa de músicas como presente, dizendo que graças à sua família, ele possui acesso a todos os itens valiosos da empresa Bay Pen. Animada, Quinn começa a girar a manivela, porém antes que ela pudesse completar a música, a dupla se depara com Rusty no meio da rua, e notam que ele está voltando para casa após capturar alguns servos. Após se despedirem do garoto, os jovens chegam até o local e Cole leva sua amiga até o interior do celeiro, onde todos se divertem normalmente. Minutos depois, Quinn chama o seu amigo para ir até uma das cabanas para que possam ficar a sós, mas Cole não se sente bem com isso e diz que quer voltar para a festa. Ao notar que estava agindo impulsivamente, Quinn pede desculpas para o seu amigo, que tenta confortá-la, dizendo que tudo está confuso nos últimos dias. Apesar disso, a garota continua envergonhada e decide se afastar do local, indo até a fogueira para que possa pegar uma bebida e se acalmar um pouco. Ao notarem a jovem sozinha, Ronnie se aproxima juntamente de Janet, que começa a caçoar de sua colega, dizendo que a garota não passa de mais uma aluna que será rejeitada por Cole. Irritada, Quinn empurra a demente para trás, e durante a briga, as adolescentes escutam um grito vindo do milharal, e se deparam com Ginger, que surge cambaleando desesperada. Logo em seguida, a jovem cai no chão, revelando uma flecha presa em suas costas. Antes que Quinn comece a gritar, Ronnie tapa sua boca, dizendo que aquela é provavelmente outra brincadeira de Tucker e Matt. Sendo assim, as jovens se aproximam enquanto caçoam de Ginger, e ao fazer isso elas são surpreendidas por uma cabeça de palhaço que cai no chão logo ao lado delas. Confusa, Janet retira a máscara da cabeça humana, e ao enxergar o rosto de Matt, ela continua desacreditada, dizendo que os jovens fizeram até mesmo um molde de gesso do seu amigo. Janet então arremessa a cabeça para as mãos de Ronnie, que fica irritada por sujar a sua roupa com aquela coisa. Porém, nesse momento, Quinn afirma que não está sentindo o pulso de Ginger, sendo assim ela realmente não está mais viva. Ao ouvir isso, a dupla entra em desespero, e antes que pudessem fugir, elas são surpreendidas por Frendo, que acerta uma flechada na cabeça do DJ, o eliminando com facilidade. Graças a isso, um grande pânico é instaurado ao redor do local, e Janet acaba caindo enquanto tenta fugir do palhaço. Rapidamente, Quinn utiliza a tampa de uma das latas de lixo para proteger a sua amiga dos disparos, e ao notar que foram trancadas para fora do celeiro, elas decidem correr até os fundos. Nesse momento, o trio é surpreendido por Rusty, que acerta um disparo no palhaço com sua espingarda, derrubando a criatura no mesmo instante. Desesperada, Quinn afirma que precisam ir embora daquele lugar imediatamente, porém o jovem afirma que todos os veículos foram sabotados, e Janet revela que aquela área não possui sinal de telefone. Para que possam descobrir quem é o criminoso disfarçado, Rusty pede que sua amiga retire a máscara do corpo, e antes que pudessem fazer isso, os adolescentes são surpreendidos por um grande grupo de palhaços
palhaços, equipados com diversos tipos de armas diferentes. Sem perder tempo, Rusty dispara contra um dos palhaços, que tem sua mão removida pelo ataque, fazendo com que ele caia no chão e com que todos os demais comecem a rir do seu ferimento. Ao mesmo tempo, Queen é derrubada por uma das criaturas e antes que sua amiga fosse eliminada, Cole surge no local e desfere um ataque com uma barra de ferro derrubando seu inimigo. Agora que estão reunidos, os jovens correm até a cabana, onde se trancam para que possam descobrir uma forma de escapar daquele lugar com vida. Logo em seguida, Rusty utiliza 2 de suas últimas 3 munições para eliminar um dos palhaços, que destruiu parte da parede de madeira. Em meio ao caos, Cole chuta um dos objetos da cabana para longe, e graças a isso, Queen nota que o local possui uma escotilha de esgoto. Sendo assim, os jovens abrem a passagem para que possam escapar dali, e Rusty sugere que utilizem os galões de combustível para distrair os palhaços. Percebendo que sua filha saiu sem permissão mais uma vez, Glenn parte para procurá-la, e durante sua busca o homem passa em frente à sua clínica, que parece ter sido invadida. Preocupado, ele entra no local para entender o que aconteceu, porém ao fazer isso ele acaba sendo surpreendido por um dos palhaços, que ordena que ele cuide do ferimento do seu companheiro, caso contrário Queen será eliminada. De volta à cabana, os jovens terminam de preparar a armadilha de combustível e após todos entrarem no túnel, Rusty acende o fogo. Assim que invadem o local, os palhaços são atingidos por uma enorme explosão causada pelos galões de gasolina, permitindo que os sobreviventes cheguem até o outro lado. Ao notar que Rusty não chegou até eles, Cole entra em estado de choque e afirma que precisam voltar para resgatá-lo. Entretanto, eles não têm nenhuma chance contra os monstros, e para que não sejam eliminados, os jovens decidem correr pelo milharal na direção da cidade. Minutos depois, o grupo chega até a estrada, onde são encontrados pelo xerife. Porém, graças ao passado que possui com aqueles jovens, o homem não acredita no que estão dizendo e decide desarmar e deter Cole. Desesperadas, as jovens gritam para que eles as levem em sua viatura, porém o oficial não deseja fazer isso e vai embora, fazendo com que o trio tenha que continuar sua fuga pelo milharal. Repentinamente, as jovens são encontradas por um grupo de palhaços armados e seguem por outro caminho. Durante a fuga, elas tentam se esconder entre o milharal, porém acabam sendo facilmente encontradas, fazendo com que elas tenham que continuar fugindo. Nesse momento, Ronnie é capturada por um dos palhaços malucos que atravessa seu corpo com sua motosserra, eliminando a garota no mesmo instante. Queen e Janet então correm até uma das casas da região e entram para que possam se esconder das criaturas. Dentro do local, a dupla se depara com um palhaço já sem vida, abandonado na sala de estar. E enquanto analisavam o corpo, elas escutam um telefone tocando no segundo andar. As jovens então correm para atender ao chamado, porém a ligação é encerrada. E nesse momento elas se deparam com diversas fotografias dos seus amigos, juntamente de registros sobre os palhaços do mal. Logo em seguida, a dupla encontra a caixa de músicas ao seu lado, e assim que levam um susto com o pulo do brinquedo, Queen conclui que aquela casa não passava de uma armadilha. Antes de saírem daquele lugar, as garotas são surpreendidas pelo palhaço, que estava apenas fingindo ser um corpo jogado no chão. Sem tempo de reagir, Janet tem seu corpo atravessado pelo tridente do monstro, que a levanta na direção de uma das luminárias, fazendo com que ela seja eletrocutada. Em pânico, Queen acerta o seu inimigo com um vaso de plantas, e para que possa eliminá-lo, ela se prepara para pegar o tridente no corpo da sua amiga. Percebendo que está prestes a acontecer, Janet implora para que a garota não faça isso, pois está sentindo muita dor. Entretanto, Queen ignora o pedido, e após tirar a arma do corpo de sua amiga, ela atinge a barriga do palhaço, que cai no chão ao lado da garota, fazendo com que ambos sejam eliminados ao mesmo tempo. Arrasada com o que acabou de fazer, a jovem começa a chorar e pega as chaves para ir embora daquele lugar. Longe dali, Glenn desativa os detectores cardíacos do corpo do palhaço, e para que possa fingir que realmente precisa de ajuda, ele ordena que o homem segure o desfibrilador. Sendo assim, o criminoso larga sua faca na maca, e aproveitando a distração, o doutor atinge o pescoço do seu inimigo com a lâmina, fazendo com que o ferimento o elimine em poucos segundos. Agora que está livre, o homem pega o rádio de um dos palhaços e o utiliza para descobrir a localização de sua filha. Para que possa fugir daquele lugar, Queen corre até um dos veículos, porém como não sabe dirigir, ela não consegue ir embora a tempo, e acaba sendo capturada pelos monstros que a levam até a fábrica destruída. Nesse momento, os palhaços decidem revelar as suas identidades,
e Quinn fica chocada ao notar que os criminosos são ninguém menos que o xerife Dan, juntamente de Otis, Trudy e o professor de sua sala. Sem acreditar, a garota ordena que eles a soltem, porém o demente dá um choque nela como resposta. Logo em seguida, Arthur aparece e afirma que de tempos em tempos, os habitantes de Carol Springs se unem para realizar uma limpeza de gerações, para que a cidade continue pura para sempre. Ao fim de sua explicação, o líder conta que está na hora de eliminarem mais uma pessoa e abre as cortinas revelando que Cole foi capturado. Agora a primeira a ser eliminada será Quinn, entretanto o grupo é surpreendido por Glenn, que surge destruindo tudo com seu veículo. Graças a isso, Otis acaba tendo sua cabeça destruída pelos escombros, enquanto Trudy tem seu corpo atingido por uma barra de metal. Com 2 parceiros eliminados, o professor parte para acabar com Glenn, porém é atingido pela porta do veículo e cai no chão. Rapidamente, o homem corre para libertar Cole, e para que seu pai não seja atingido pelo xerife, Quinn acerta o criminoso com um bastão elétrico. Apesar disso, Glenn também acaba sendo atingido e pede que sua filha corra, enquanto ele tenta resgatar o garoto. Sem perder tempo, Quinn corre para se esconder em uma das despensas e utiliza um dos manequins para distrair o xerife, permitindo que ela desfira um poderoso choque com bastão elétrico, eliminando o criminoso no mesmo instante. Ao mesmo tempo, Arthur derruba Glenn com uma barra de ferro e vai embora com o veículo, para que Cole seja eliminado pela corda que está prendendo seu pescoço. Nesse momento, Rust aparece e consegue disparar contra a corda, salvando a vida do seu amigo. Logo em seguida, Quinn se reúne com seu pai, e agora que estão seguros, os sobreviventes deixam o local juntos e Glenn ensina sua filha a pilotar para que possam ir embora. Entretanto, antes que deixassem o local, o grupo se depara com um professor que liga sua motosserra mais uma vez. Cansados de fugir, os sobreviventes aceleram na direção do criminoso, que tem seu corpo destruído pelo veículo. Meses depois, Quinn se prepara para se mudar para sua nova faculdade, e após se despedir de seu pai e seus amigos, ela parte em direção à instituição. No meio do caminho, a jovem encontra a caixa de músicas no interior do seu carro e arremessa o brinquedo para fora. Ao fazer isso, o pequeno palhaço acaba saindo de dentro da caixa, informando que os palhaços do mal continuam à solta em Carol Springs. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!